Talvez em área rural. Que tem um esquema que a gente passa aqui em Taubaté e vê algumas placas vendo 1.000 metros em tal lugar. Não pode. E aí foi o que ele falou, que tipo, quando é zona rural, o terreno, a metragem mínima do terreno tem que ser 20 e poucos mil metros 2 quadrados. alqueires paulista hoje, que você pode, é o mínimo que você pode desmembrar de um imóvel rural. Ele até falou que teve algum caso aqui no Vale, que eu não lembro qual a cidade específica que foi, que venderam vários terrenos de 1.000 metros, a pessoa construiu, e aí o dono da propriedade maior, tipo, o cara tinha uma fazenda. Então ele dividiu em vários imóveis. E depois ele dividiu em vários imóveis e vendeu lotes para as pessoas. Só que ele não fez essa regularização na prefeitura porque era zona rural, então não podia. Sim. E aí quando ele faleceu, a família vendeu o resto do que tinha e o cara que comprou chegou e entrou com processo e todo mundo perdeu o que tinha ali porque não era... O lote, na verdade, dele não existia, né? Porque teria que ser os 20 mil metros. A gente tem essa vedação, né? Então, você pode desmembrar imóvel rural em 2 alqueires paulista. É o mínimo, tá? Fora isso, tem várias outras questões que são regra de imóvel rural. Mas, assim, esse é o típico caso de uso capião que você está me falando, que você depois acaba vendendo para 2, 3, um quarto comprador comprou esse imóvel, e aí como é que você vai regularizar? É um imóvel que nasceu irregular, né? Ele já foi feito irregular, não podia fazer isso, mas as pessoas fazem. Inclusive, existe o crime de loteamento clandestino. É um crime isso. Não é divulgado, as pessoas não sabem. Mas sim, é um crime previsto na Lei 6766, que é a lei de loteamento. Mas assim, você só vai conseguir depois, provando os requisitos da uso capião, o documento desse imóvel, provando os requisitos da uso capião, e sendo deferido, né? E esse tipo de situação, a gente não consegue fazer no extrajudicial, porque a gente tem vários requisitos no extrajudicial, porque hoje tem uso capião em cartório, que é um procedimento muito mais rápido, mas você tem que ter uma série de requisitos, inclusive a concordância de todas as pessoas. Então, você vai pegar um imóvel desse, dificilmente você vai encontrar todas as pessoas para não ir ali naquele processo. Então, é um caso típico de um processo judicial de uso capião. Isso, vários outros riscos envolvidos. Uma pessoa que compra esse imóvel não tem garantia de que não vai acontecer. Não tem segurança jurídica nessa aquisição. Porque enquanto a pessoa que era dona do lote inteiro estava viva e vendeu para aquela pessoa, ela deu a garantia. A partir do momento que ela faleceu e os familiares que não tem nada a ver com ela, às vezes o cara tem aquele lote e o parente dele mora numa cidade nada a ver com a dele, então não tem o conhecimento do que aconteceu ali. Sim. Ele simplesmente colocou à venda porque ele sabia que tinha aquele a documentação, na verdade, a documentação real tá no nome do dono da área inteira, né? O cartório tá no nome do proprietário da área toda. maior, sim, com certeza. Agora, sim, muitas das vezes isso acontece e sequer a gente tem um contrato de gaveta. Porque isso também acontece. As pessoas compram o imóvel e não fazem contrato. Então, assim, compartilhando... Nossa, isso é arriscado. Sim, compartilhando uma situação... na época que eu estava no cartório, eu pude presenciar um senhor de idade que havia relatado que ele queria registrar o imóvel no nome dele, né? E que ele tinha comprado aquele imóvel de tal pessoa, enfim. E aí, analisando o documento que ele havia apresentado para a gente, ele tinha uma folha sulfite falando assim, vou colocar um nome bem simples, a título de exemplo, tá? Eu, João... Estou vendendo o meu imóvel para o José. No caso, o senhorzinho comprador. Nomes fictícios, tá? E era o que ele tinha. Mas, assim, quem é o José? Quem é o João? Qual é o imóvel? Não tinha requisitos básicos de um contrato. Então, assim, aquele senhor foi passado, infelizmente, para trás. Então, assim, existem situações que a gente nem imagina com relação a essas... Alguém pega um pedaço de terra no meio do mato e fala que tá vendendo pra pessoa e... Nem é proprietário daquilo e
e vende. É tipo Isso a galera aconteceu, por exemplo, muito no Maracaibo, né? Que é um bairro de Tremembé. Aconteceu muito isso. Venda para 2, 3 pessoas o mesmo imóvel. Caramba. Ali é uma bagunça um pouco generalizada. Tem que tomar cuidado para adquirir imóveis no Maracaibo. Contrata advogado para consultar para vocês.